Marcos Jusilene, boa noite. Marcos Jusilene, boa noite. A Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Vai dar uma mexidinha aqui rapidinho, porque o celular tá... Não sei, a imagem tá errada aqui. Errado. Mas aqui não. Ela tá de lado. Mudou não? Não. Sei o que é. Renato, boa noite. Quem? Renato. Renato. Maciel, boa noite. Deus abençoe a todos. Maciel e Madalena. Boa noite, Maciel e Madalena. Deus abençoe. A dona Celi, dona Terezinha, boa noite. Celi, dona Terezinha. Deus abençoe. E Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Beto. Dona Edna, boa noite. Boa noite, dona Edna. Deus abençoe. Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos. Boa noite, dona Ilma.
João, boa noite, seu Durval e Brenda. Boa noite, João. Deus abençoe. A Tati, boa noite, irmãos. Boa noite, Tati. Deus abençoe. Edilson Lazarotto, boa noite. Edilson, Deus te abençoe. Alzenir, graça e paz, boa noite. Boa noite, Alzenir. A tia Ângela, boa noite. Boa noite, Ângela. Vai iniciar? Bom. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então ao nosso estudo bíblico desta noite com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido pelo privilégio que nos concede de estudar a Tua Palavra e ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, nos conduzir conforme ela, para que possamos, ó Deus, satisfazer a Tua vontade. Abençoa-nos neste momento, ó Deus, para podermos extrair da Tua Palavra ensinos, ó Deus, e exortações adequados para nossas vidas. Perdoa-nos e fortaleça-nos em Cristo, é o que nós te pedimos. Amém, Pai. Vamos abrir a Palavra de Deus registrada em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Que assim nos diz a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfalecei. Porque realize em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Até aqui, fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer um apanho geral dos textos para nós meditarmos sobre Deus soberano. Nós temos muita dificuldade para entendermos a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus age conforme a sua soberana vontade, não consulta ninguém, nem precisa fazer isso.
E quando começam a acontecer coisas que nós não entendemos, coisas que nós não compreendemos, coisas que nós achamos que deveriam ser feitas de um jeito, ou achamos que deveriam ser feitas de outro jeito, é quando nós colocamos na mesa como se quiséssemos ensinar o Senhor nosso Deus como fazer as coisas acontecerem, e imediatamente entra em confronto, entra em conflito a nossa alma. E a nossa alma, quando entra em conflito com o Senhor Deus, pelo fato de não entender, por nossas limitações, então nós começamos a murmurar, a se queixar. Mas o próprio Deus já tinha nos orientado a respeito do fato de que os seus planos, os seus pensamentos, as coisas que ele tem para a vida do crente, para a vida dos seus filhos, para a vida do povo, não são a mesma coisa que nós pensamos. Baseado lá em Isaías 55:9, quando ele diz assim, ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor deixa claro que o plano dele e a sua soberana vontade estão acima da nossa compreensão. Não temos condições de compreender o agir de Deus, a forma que Deus está agindo na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Mas aí podemos correr alguns riscos perigosos para nós, que pelo fato de não entendermos, podemos cometer um dos erros que Jó cometeu. Começou a falar coisas que não sabia, e o Senhor Deus repreende ele. Aqui nesse texto nós vamos descobrir, eu já preguei esse texto de outra forma, mas hoje nós vamos descobrir algumas coisas com relação à soberania de Deus. Nunca pense que o que está acontecendo com você é da sua vontade, porque você planejou, porque você fez assim, porque você faz assado, que está acontecendo porque você determinou que vai fazer. Não existe isso no plano divino. O plano divino, na nossa vida, os nossos dias estão contados na presença de Deus, e tudo que estiver acontecendo conosco procede do plano divino. Deus tem um plano e muitas das vezes nós entramos em conflito com relação a esse plano, porque a nossa concepção ela é bastante limitada a respeito do nosso Deus. E então nós podemos começar a cometer um pecado grave, que é murmurar, começar a achar que pode ser feito de outra forma. Aí começa a murmuração, como foi com Ageu. Ageu começou a murmurar. Se você pegar o versículo 1 em diante, você vai ver já que ele está murmurando, já está falando coisas. Sentença revelada, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Quer dizer, o murmúrio é um perigo porque nós podemos colocar em Deus culpa de algo que, pelo fato de não sabermos, dá a impressão de que o nosso Deus ele não se importa e que ele simplesmente não está envolvido na história que está se desenrolando. Mas na realidade não só está, como está no controle de tudo. A primeira coisa que nós vamos observar, meus irmãos, é que quando nós não compreendemos muitas coisas, nós começamos a nos queixar. Primeira queixa, que está do 2 ao 4, né? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois ainda a destruição e violência estão diante de mim, a contenda e litígio se suscita por causa disso, a lei se afrouxa, a justiça nunca se mantém. Ele enumera ali uma opção de coisas para se jogar na presença de Deus como se ele fosse alguém com capacidade para questionamento. Então ele apresenta as queixas dele, mas acontece que ele, na sua queixa ele começa dizendo: por que os pecados do povo não são punidos? Aí ele está dizendo a Deus que a impunidade de Deus. E se você pegar um texto aqui, você vai descobrir isso. Que é quando nós começamos a dizer para Deus assim: Senhor, todo mundo faz o que quer, não acontece nada. Será mesmo que é assim do jeito que a Bíblia ensina? E pode colocar em dúvida. Porque os pecados do povo, Deus não são, porque não são punidos. E é interessante que nós podemos cair na mesma armadilha de Abacuque e acharmos que Deus tem que punir o pecado de todo mundo, mas esquecendo que nós somos pecadores também.
E se Deus tem que punir o pecado de todos, tem que punir o meu também. E é por isso que nós temos que ser cautelosos com esse negócio de só achar defeito nas coisas que estão ao nosso redor e achar que Deus não vai solucionar, né? O Senhor mostra que já está agindo e o seu plano está em andamento. Quando Abacuque começa a murmurar lá e se queixar, o Senhor deixa muito claro uma coisa. O Abacuque, presta atenção, o que está acontecendo é da minha soberana vontade, e tem outra coisa, faz parte do meu plano, e tem outra coisa. Eu já estou providenciando mudanças. Eu já estou providenciando uma forma de corrigir isso. E a forma como eu vou corrigir isso é que talvez não venha agradar a ninguém, né? O Senhor Deus mostra que não há impunidade. Abacuque de 1:6-7. Porque ele diz aqui assim, ó, e esse suscita os caldeus. Quando o Abacuque achou que Deus não ia repreender, que o Senhor Deus não ia punir, que o Senhor Deus não ia fazer acontecer, nós vamos observar aqui que o Senhor Deus avisa ele e diz a ele que o que ele tem para fazer contra o povo que está em pecado, que abandonou Deus, que virou as costas para Deus, é extremamente sério e extremamente perigoso para o povo, porque ele já tinha chamado os caldeus para disciplinar a nação de Israel. Abacuque está falando de coisas em que o processo de correção, de punição já está vindo. Muitas das vezes nós pensamos da mesma forma e agimos da mesma forma, achando que nós podemos fazer críticas às coisas de Deus, esquecendo de que, pelo fato de não estar acontecendo conforme nós achamos que deveria acontecer agora, não quer dizer que Deus já não começou a agir, e que isso faz parte do plano de Deus, e que isso de fato vai acontecer. A disciplina vem e vem severamente. E ele alugou uma nação para fazer essa questão muito séria acontecer. E o Senhor Deus mostra que não há impunidade, não. Não se iluda aquele que acha que pode brincar com Deus. A humanidade está brincando com Deus, está levando a coisa na brincadeira há muito tempo, né? E talvez a gente fique pensando, poxa vida, não acontece nada. Só que quando vier a acontecer, nós vamos descobrir que a punição de Deus é bem mais séria do que nós imaginamos. É da onde nós observamos que não existe impunidade nenhuma em Deus. Nós não podemos associar ao nosso Deus como se ele não estivesse vendo, como se não estivesse agindo já. Ele já está agindo, tá? Já está em andamento. O exército está se levantando para vir contra Israel. E veio mesmo, não brincou não, e destruiu tudo. Tá? Essa é a primeira queixa que nós encontramos, né? Lá em Abacuque. Mas ele tem uma segunda queixa que está no versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras que os procedem perfidamente e calas quando o perverso devora aquele que lhe é mais justo do que ele? Como Deus Santo pode permitir a obra dos ímpios? Às vezes eu fico olhando aqui para o Abacuque, eu fico pensando no Abacuque que devia estar querendo morar no céu, né? Mas acontece que o Senhor Deus é o Senhor Deus da terra, onde os pecadores ainda estão morando aqui, onde tem muito ímpio, onde as coisas são governadas, são dirigidas pelo pecado, porque faz parte do plano divino. E aí ele começa a acusar Deus, ele diz aqui no versículo 13 assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Aí ele vira e diz assim, por que, pois, toleras que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele está sempre tentando colocar o Senhor Deus na parede, pelo fato de não compreender, de não entender nada, e está vendo só o mal aumentando, o mal está aumentando. Se você fizer uma avaliação hoje do Brasil e do mundo, uma avaliação da política, se você fizer uma avaliação de todo o sistema mundial, o financeiro, político, o socioeconômico, né? o social, as injustiças,
ao aumento da pobreza, tudo isso, às vezes a gente pergunta assim, mas por que o Senhor Deus não interfere nisso de uma vez, né? Por que o Senhor Deus não muda o quadro disso tudo? Mas que na realidade o Senhor Deus já está fazendo. Só que o que está vindo aí não vai deixar as pessoas acharem que as coisas serão tão simples assim, né? Como a maioria das pessoas que avaliam o agir de Deus dessa forma. Às vezes nós somos apanhados e surpreendidos por pensamentos onde nós nos sentimos injustiçados e vemos a injustiça acontecer e Deus permanece em silêncio. Uma das coisas mais difíceis que existe para um crente é o silêncio de Deus. Ele não aprende a ouvir o silêncio de Deus. Ele acha que só pelo fato de Deus estar em silêncio, que Deus não ouve, que Deus é cego, que Deus não age. E é interessante que a Bíblia fala lá no Salmo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus não cochila, Deus não está passando despercebido porque ele se distrai. Não. O que o Senhor Deus está fazendo dentro do seu plano eterno é o desenvolver da sua graça, da sua misericórdia. Ele estende misericórdia, ela se renova a cada manhã. Deus não tem prazer em eliminar. Nunca teve. Ele ama os homens, ele ama a criação. Mas o resultado disso é que muitas vezes começam a acontecer coisas, não é? E que a grande maioria não consegue perceber, principalmente os crentes. Tem muito crente, meus irmãos, vivendo na igreja, achando que pelo fato de Deus não agir imediatamente, né, começa a entrar na onda do pecado. Começam a ceder ao pecado. O profeta aqui, ele faz a crítica, faz a queixa, né? E como é que Deus pode fazer isso? Ele faz uma oração. Se Deus é santo, os olhos dele não podem ver iniquidade, e está acontecendo isso tudo, ele quer uma resposta. Como é que pode um Deus santo olhar para isso tudo e não fazer nada? Ele pensa assim, né? Só que o que ele pensa não é real, não é o que está acontecendo. Às vezes, como eu disse, as pessoas querem fazer cair fogo do céu para acabar. Não é assim. Deus tem planos, está exercendo o plano soberano dele. Por isso ele é Deus soberano, ele age conforme ele determinou. E no agir de Deus, então, entra essa questão. Deus é santo, não está fazendo nada, e essa impunidade, isso vai continuar até quando? E aí nós vamos descobrir que não é bem assim, né? A coisa vai complicar, meus irmãos. É muito triste nós sabemos que tem muita gente, né, apostando alto na impunidade, apostando alto que Deus vai deixar impune, né? E eu estou falando de pessoas de igreja, tá, gente? Pessoas da igreja, pessoas que estão convivendo conosco e que de repente viram as costas para Deus e acham que aquilo ali vai continuar do mesmo jeito. Quantas pessoas já vieram na frente da igreja, professaram a sua fé e não ficaram na igreja nem um mês. Logo em seguida já virou as costas e foi embora, brincando, tomando o nome do Senhor Deus em vão. Não estão tirando isso. E pelo pelo conceito de Abacuque. Abacuque, ele é profeta, tem uma intimidade com Deus, Deus usa ele para transmitir uma mensagem, mas o que nós vemos em Abacuque? Nós vemos um Abacuque crítico, né? Crítico com as ações que ele achava que tem que ser da forma dele. Não é. Não é, porque quando o Senhor Deus toma uma atitude, ela é definitiva. A humanidade está caminhando, meus irmãos, para o juízo final. Tudo que você estiver fazendo, tudo que você estiver juntando, todo o esforço de adquirir coisas, de adquirir bens, administrar seus negócios, tudo isso, nós estamos em direção a um funil. E o funil está se estreitando, e daqui a pouco nós vamos colidir com a volta de Cristo. E aí vem o juízo. E aí vão descobrir que não houve impunidade.
Eu tenho muita tristeza no coração quando eu vejo pessoas que foram na igreja e não ligam, não levam a sério. Abacuque está aqui achando que o povo não leva a sério, que Deus vai deixar passar batido. Não é que ele acha isso, mas ele está fazendo perguntas a Deus para Deus agir. Né? Mas Deus tem o tempo de Deus. A agenda de Deus não é igual a nós. E o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é terrível. Terrível. Quando ele diz para Abacuque aqui que ele levantou os caldeus, e ele vai descrever aqui tudo nesse capítulo aqui, você vai observar aqui do versículo 7 em diante, quem são eles. Eles são terríveis, matavam mulher, criança, invadiam, botavam fogo, destruíam tudo. A ira de Deus é expressa, meus irmãos, muitas vezes, de uma forma que ele vai usar um exército, uma guerra, uma forma de corrigir, né? Um furacão, um vulcão, um terremoto, morte acontecendo assustadoramente pelo planeta, Deus se levantando em juízo, para deixar bem claro para a humanidade que não há de forma alguma como escapar da ira dele, tá? E as pessoas vão vivendo, vão levando as coisas de um jeito estranho, coisas preocupantes têm acontecido com a igreja, coisas preocupantes, pessoas que não ligam, não ligam mais nada. Meus irmãos, tem uma grande quantidade de pessoa que está envolvida em torno da igreja, não vai ser salva, não vai. Infelizmente, Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. E é uma grande verdade. Quem está na liderança da igreja, ele começa a observar pela conduta, pela forma. Se você é um líder que está realmente sensível ao rebanho e vendo quem são e conhece todo mundo, você vai chegando à conclusão de que tem muita gente brincando com coisa séria, com coisas que só vão descobrir quando partir daqui, quando morrer, quando não tiver mais recurso nenhum para se libertar. E aí vai diretamente para o juízo. Na volta de Cristo, logo após começa o juízo final. Toda a humanidade, todo ser criado vai estar na presença dele. E acontece o quê? Será que nós temos noção do que significa inferno como punidade? Será que Deus, as pessoas não estão percebendo, né? Talvez pela Bíblia não trazer muitas informações a respeito do sofrimento do inferno. Jesus diz, ensina, lugar de ranger dos dentes, lugar onde você expressa dor, onde você expressa desespero. É terrível, meus irmãos, o que vem por aí. É terrível o que os caldeus vão fazer. Mas o Senhor Deus, por amor e misericórdia, Deus retém, o plano dele já preveu isso aí. Então ele vai mantendo, vai ensinando, vai mandando profeta falar. Aí quando ele chega diante da situação, que a situação não muda, o profeta começa a achar que o Senhor Deus mudou. Aí vai ouvir uma coisa. Primeiramente, na segunda queixa, ele fala do que não entende. Né? Lá em Jó 38:2 você vai encontrar. Às vezes nós falamos de coisas, meus irmãos, que nós não entendemos, tá? Porque se você observar bem, você vai ver aqui no livro de Jó uma coisa muito séria a respeito disso. É quando as pessoas acham, o Senhor Deus pergunta para nós assim, escuta aí, o que vocês sabem que eu tenho planejado? Hein? O que vocês sabem que eu tenho planejado? 38:2. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Tem muita gente achando tem muita gente achando que sabe tudo, né, que vai acontecer. Não sabe não. Muita coisa Deus não revelou. E os planos de Deus são muito mais altos do que nós. E quando ele diz isso lá em Isaías 55, ele está dizendo que os planos deles, os pensamentos deles estão acima da nossa capacidade de entender. Por isso não é revelado. Estão muito acima da nossa compreensão. Existem coisas extremamente complexas que nós não entendemos. Se você quiser estudar, por exemplo, predestinação, você vai ficar entrando num beco ali confuso. O Calvino diz para entrar nisso, entra com humildade e tudo, e limita-se.
porque você vai esbarrar na soberania, você vai esbarrar em questionamentos sérios, e para não pecar, temos que nos humilhar diante de Deus. Tá? Aqui o Abacuque falou demais e falou que não sabia. Ele não sabia o que estava falando. E isso é muito sério, né? E Paulo também vai deixar isso muito claro lá em Romanos 9, quando Paulo vai falar da sua passagem lá no Romanos 9, você vai ver aqui de 19 ao 20, só para os irmãos entenderem, Romanos 19 ao 20 diz assim, ó, tu porém que dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, o homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Hein? A pergunta de Paulo é, quem és tu, o homem, para discutir com o Senhor teu Deus? Hein? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que o fez assim, por que faz assado? Abacuque estava nessa questão. Ah, isso aqui está errado. Por que Deus não mexe nisso? O Senhor Deus diz assim, quem és tu? Quem és tu para poder me questionar? Se é infinitamente incapaz de entender as coisas que eu tenho e o que eu planejei. A incapacidade do homem leva o homem a murmurar e a querer questionar, a querer fazer queixas, né? A resposta de Deus, meus irmãos, é sempre a resposta de Deus. A insolência também será punida e a fé paciente será recompensada. Um dos conselhos que o Senhor dá é que ele vai punir, sim, tá? A insolência, aquela forma, o Senhor pune, mas também a fé paciente, confiante, sabendo que Deus está agindo, vai agir. Não pode jamais permitir na vida de um crente entrar em desespero porque não entende uma situação. O Senhor disse, a fé paciente, espera. Meu plano é assim. Jesus fala de coisas sobre a volta dele que é necessário que assim seja. Né? Haverá guerras, rumores de guerras, terremotos em várias partes do mundo. E depois ele diz assim, é necessário que assim seja. Agora, por que é necessário ser assim? Ele não diz por quê. Não disse por quê. E aí entra a nossa pequenez de novo. Como eu posso querer entender um plano grandioso como esse, de onde há necessidade de terremoto, furacão, vulcão e destruição de muitas coisas, guerras, rumores de guerra, hein? Será que eu quero me capacitar a entender, a adentrar aos céus, para, como Paulo vai falar, hein? Quem pode ir lá prescrutar a mente do Senhor? Ninguém pode. O que cabe a nós é uma fé paciente e uma humildade diante de Deus para poder compreender o que está acontecendo conosco, com certeza está sob orientação dele, está sob o comando dele, está sob o domínio dele, está fazendo parte do plano eterno de Deus. E aí o que nos compete fazer naquele momento é uma questão muito simples. É nós voltarmos os nossos olhares para o Senhor, pedir perdão e continuar vivendo com essa fé paciente, porque, primeiro, nós não podemos mudar. Segundo, não temos o poder de acrescentar nada. Terceiro, não adianta andar ansioso. A ansiedade não muda nada. Terceiro, o que ele estabeleceu vai acontecer. Não depende de mim, não depende de você, não depende da igreja, depende do descruzamento do plano dele que já está em execução. Já está em execução há muito tempo. Tá? E é aí que nós temos que nos colocar no nosso devido lugar. A nossa pequenez. Abacuque aqui quis engrandecer-se muito. E aí o Senhor Deus deu um aperto nele. Não pensa que foi fácil para ele, porque não foi não. Tá? Infelizmente, nós temos a ousadia de muitas das vezes querer que Deus faça coisas que não vai fazer. Lembra lá do João e Tiago, quando vieram lá para querer destruir Samaria, o que é que façamos, descer fogo do céu? Jesus olhou para ele e falou assim, olha lá, ele não sabe nem de que lado estão.
Ele falou isso para eles. Por quê? Eles não entendiam que Samaria tinha que ser evangelizada e não destruída. Não compreenderam que o Filho do Homem não veio para destruir, sim para salvar o homem? Meus irmãos, aí, o que aconteceu com Abacuque? Quando Abacuque chega lá no versículo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, né? Por-me-ei na minha torre de vigia. Quando ele fez a queixa dele, e quando o Senhor Deus começa a responder a ele, a coisa mudou para o lado dele. Mudou sério, ele ficou com bastante medo mesmo. Se você pegar Abacuque 3,16, ouviu e o meu íntimo se comoveu. Quando ele ouviu que Deus ia fazer, que Deus falou para ele o que ia fazer, ele disse, eu ouvi e no meu íntimo se comoveu. Aí ele fala assim, tremeram meus lábios. Ficou com a boca tremendo, que não conseguia falar direito. Quando ele foi confrontado com a realidade divina da punição, tá? Quando Deus deixou bem claro para ele que não haveria impunidade daquilo que Israel estava fazendo e que a queixa dele não precisava ter sido feita porque simplesmente Deus já estava agindo, porque a coisa mais difícil que tem é você dizer para o Senhor Deus, tá? Uma coisa que ele já está fazendo, como coisa que ele tivesse esquecido disso. Como coisa que ele não tivesse um compromisso com a verdade, um compromisso com a disciplina, um compromisso com a correção do povo. Mas ele tem. E aí, quando Abacuque começou a ouvir, ouviu, o meu íntimo se comoveu. Se comoveu a sua voz. Deus deve ter falado meio grosso com ele. Tá? Deus fala assim. Tem coisa que Deus vai falando com carinho. Quando Elias chegou lá no Monte Sinai, deu um terremoto, caiu pedra para todo lado. Aí deu um vento bem suave, e diz a Bíblia, o Senhor Deus falou. Tem período que Deus fala suavemente. Mas tem período que o Senhor Deus pega pesado. Entendeu? E aqui ele pegou pesado com ele. Ele disse assim, aqui, olha, quando ouvi a sua voz, tremeram meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Presta bem atenção. Quando ele abriu a boca grande dele para falar contra o Senhor Deus, ele esqueceu com quem que ele estava lidando. Assim como a maioria das pessoas no mundo hoje não sabe de nada. E os crentes que sabem também às vezes têm a boca meio grande. São desobedientes, nós somos ruins somos de dura serviço, né? E quando isso acontece conosco, a ação de Deus é tremenda. Prestem bem atenção nessas palavras. Entrou, tremeram os meus lábios e entrou a podridão dos meus ossos. Entrou nos meus ossos. Ele se sentiu como que os ossos estavam apodrecendo e ele estava caindo. Só que o Senhor falou. O Senhor Deus falou de um jeito com ele. A mesma coisa aconteceu lá com o Belsazar. Lembra lá do Belsazar? Quando apareceu aqueles dedos escrevendo na parede lá, e diz a Bíblia que o joelho do Belsazar começou a tremer assim, começou a bater um no outro, tá? Fazendo barulho que quase caiu, deu uma tremedeira tão grande, quase morreu. Tá? Moisés, quando foi ouvir o Sinai, os 10 mandamentos lá em cima, ele registra que também deu uma tremedeira nas pernas dele, que ele... Agora, onde é que está, meus irmãos, a ideia de querer estar frente a frente a esse Deus glorioso, poderoso ao extremo? Hein? Onde está? O que aconteceu com Abacuque? Os meus olhos se apodreceram e os joelhos me vacilaram. O joelho vacilou, que ele quase caiu. É isso que quer dizer aqui. Entendeu? Os meus joelhos vacilaram. Tá? Entrou podridão, meus joelhos vacilaram. Pois, aí ele vai entender o porquê que aconteceu isso. Por que os lábios tremeram, por que os ossos ele sentiu como se tivesse amolecido, por que os joelhos vacilaram, ele chegou a uma conclusão. Que devia ter ficado com a boca calada. Isso mesmo, meu irmão. E em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra um povo que me acomete. Ele parou. Quando ele ouviu Deus, o Senhor Deus falou com ele assim, vai acontecer isso.
E falou sério com ele sentiu a pressão. A conclusão que ele tirou foi a seguinte: tem coisas que eu não posso estar falando, porque tem coisas que eu não conheço, mas faltou-lhe humildade, faltou humildade, e quando falta humildade do crente, que começa a ficar soberbo, né? Começa a achar que pode questionar isso, questionar aquilo, igual esse dia eu estava vendo aqui no desse celular aí, que alguém disse que Deus não é soberano, ele que manda na vida dele. Imagina um ser desse, hein? Trapo de imundiça, né? Chegar diante do Deus todo soberano e falar que ele não é soberano, que ele é que manda na vida dele. Basta alguns minutinhos sem oxigênio, morreu, acabou. Não vive mais nada, não tem mais nada. Não precisa fazer força, nem 4 minutos. Tá? Então, e devo esperar o dia da angústia. Ele estava reclamou bastante, entende? Aí quando ele ouviu a voz do Senhor, diz ele aqui, né, que no meu íntimo se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e de um joelho me vacilaram, e em silêncio devo esperar o dia da angústia. O que é que ele recebeu como conselho de Deus? Está reclamando demais. Agora presta atenção. Quando vier sobre Israel os caldeus e trazer angústia, e trazer a morte, e dizimar tudo que vocês têm, você não vai poder falar nada. Você vai ficar em silêncio e esperando a angústia. Falou no momento errado, não pode falar no momento certo. Não vai falar. Vai ficar quieto. Ele se convenceu de que tinha que ficar quieto. E foi o que ele fez. Diz ele que subiu na torre de vigia, né? E podridão, e devo esperar o dia da angústia que virá contra um povo que nos acomete. Aí ele se encolheu e ficou quieto. Se você pegar o capítulo 1 e começar a andar todo no livro de Abacuque, você vai ver que ele entra num conflito, ele entra em confronto, ele faz questionamento, né? Ele faz perguntas, ele faz perguntas com respeito ao Senhor Deus, né? Ele se queixa e depois ele vai chegando à conclusão de que quando Deus falou, foi quando ele foi confrontado com a grandiosidade de Deus, pelo poder grandioso de Deus, foi quando ele sentiu realmente quem ele era diante do Deus Todo-Poderoso, como tem uma grande maioria, meus irmãos, que não sabe quem é mais Deus. Não sabe, meus irmãos, estão tratando o Senhor Deus como uma pessoa comum. Então, onde tirou isso? Tem pessoas que querem chegar na igreja, fazer qualquer coisa, vir de qualquer maneira, do torto, né? Não quer saber de Deus, acha que pode, que vai, que não sei o quê, vai durar a vida toda. Não vai. Não confronta com ele, não. A coisa é séria. Muito séria. Não insista no pecado. Deus é poderoso. Mas o Senhor Deus vai revelar esse poder a qualquer momento. E quando então ele ouve o Senhor, quando ele ouve o Senhor Deus, aí ele para uma reflexão pessoal, ele se recolhe, aí vê a sua pequenez, ele se recolhe, quando ele diz subiu a torre de vigia, ele se voltou para dentro dele e vai cumprir com ele aqui aquilo que Jesus disse, vigiar e orar. Ele passou a mão, começou a se vigiar. Ele começou a vigiar, ele começou a vigiar a si mesmo, para ver se não falava mais o que não devia, porque as coisas viriam a acontecer. Mas ele descobriu uma coisa grandiosa aqui nesse livro. É que no final ele vai descobrir que o Deus que falou com ele, que ele sentiu medo, que ele sentiu, tremeu, que ele ficou com os lábios tremendo, é um Deus que ele pode confiar. Né? Há uma mudança radical, né? O Abacuque é aquele um que está lá reclamando, fazendo o queixo, daqui a pouco o Senhor Deus vira confronta o Abacuque, fala com autoridade com ele, aí o Abacuque murcha, fica pequenininho, mas ele descobriu uma coisa, é o Senhor Deus que eu sirvo, a ele eu devo confiar, a ele eu devo a minha vida. Confiar em Deus foi o que aconteceu com ele. A fé amadurece no confronto com a soberania de Deus. A fé amadurece quando Deus começa a exercer a sua grandiosidade e a sua soberania.
Meus irmãos, se você crê, tem orado, tem buscado, e às vezes parece que as coisas não estão indo bem, que não sei o quê, você está debaixo da soberania divina. Está sob o controle desse soberano Deus. E quando Abacuque caiu nessa, ele parou e começou a falar, eu confio no meu Deus. Eu confio porque depois, e ele vai fazer uma confissão impressionante de fé. Ele faz uma confissão impressionante de fé, né? A fé amadurece no confronto. Quer ver? Quando chega no versículo, capítulo 3, 17 e 18, capítulo 3 de Abacuque, lá no finalzinho de Abacuque 17 e 18, no capítulo, você vai ouvir o Abacuque falar coisas que impressionam muito. Ele vai dizer, quando ele descobriu que o que vinha sobre Israel, sobre a nação dele, era extremamente terrível, que iria dizimar todas as possibilidades e que ia deixá-los completamente sem nada, ele concluiu uma coisa. E é aí que você vai ver a beleza do texto, né? Desse cântico lindo. Você vai observar isso aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que ele sinta que a figueira não floresça porque a figueira foi derrubada, porque os exércitos marcharam em cima dela, tá? E que os exércitos acabaram com tudo, se arrastaram por cima daquilo tudo, acabaram com tudo. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, as videiras também foram derrubadas, pisoteadas por cavalos de guerra, que o Senhor Deus destruiu, dizimou, tirou toda a fonte de alimento de Israel. Meus irmãos, o mundo não conhece a ira de Deus. Quando a ira de Deus cair sobre o mundo, aí o mundo vai saber. A ira de Deus só não vai cair sobre o crente, porque já caiu lá naquela cruz. Agora, sobre o mundo, ele disse assim, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, né? Fica murcho, fica sem vida, né? Parece bonito, mas não tem. Aí ele vai dizer assim, e os campos não produzam alimentos. Chegou o ponto dos campos não produzirem mais nada, né? E as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, os exércitos dos caldeus passaria, levaria as ovelhas como alimento para o exército, né? E nos currais não haja mais gado, também aconteceria com os gados. É terrível, é triste. É triste de ver a caminhada com o pecado, em direção ao pecado, achando que não há consequências. A humanidade está caminhando a passos largos para isso. E acha que pode caminhar e continuar do mesmo jeito. Não vai acontecer. Eles não conhecem o Senhor Deus. E o que mais entristece é o povo de Deus achando a mesma coisa. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa é a conclusão dele. Tá? Ele vai concluir aqui no 19. O Senhor, Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da costas que me faz andar altaneiramente. Quando ele foi confrontado com o pecado, quando ele foi diminuído, quando ele descobriu, quando ele foi imprensado contra a voz de Deus, o que ele concluiu? Ele concluiu uma coisa muito simples, não sou nada. Pronto, abri a boca, falei demais. Agora eu vou ficar quieto. Vou subir para minha torre de vigia, vou ficar quieto, vou ficar lá no meu canto. Tá? E vou aprender agora com Deus. Aí ele começa então a descobrir que o que vinharia ia acabar com tudo. E a única coisa que iria salvar a ele, a única pessoa que poderia realmente ajudá-lo e mantê-lo de pé e ajudar a reerguer Israel, só é o Senhor Deus. E ele diz, eu confio no meu Deus. Eu confio nesse Deus poderoso. Da mesma forma como o crente tem que botar no seu coração quando está passando por angústia. Ele tem que botar no seu coração uma coisa muito simples. Eu confio no meu Deus. Eu confio no Senhor. Ainda que acabe tudo. Ainda que eu morra. Eu confio em Deus. Eu confio que vou para o céu. Eu confio que Jesus é o meu Senhor e eterno Salvador. Ponto final. Aconteça o que acontecer. Essa é a lição preciosa que Abacuque nos traz. Muito preciosa. Para que nós possamos nos firmar cada vez mais. Para que nós possamos nos aprofundar. Para que nós possamos não falar coisas que não deveríamos ter falado. Para não falar coisas que desconhecemos, para não falar de um Deus que é extremamente misterioso e grandioso demais.
Nós temos que nos manter junto dele, porque ele nos ama, porque ele tem misericórdia, porque a sua graça é infinita. Eu vou concluir com eu vou concluir com Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Romanos 11, do versículo 33, são 4 versículos, 33 ao 36, a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Isso mesmo. Temos que aprender aqui com o Paulo. Paulo nos ensina assim, a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sim, meu irmão. Pense conforme esse texto. Quem deu alguma coisa para Deus devolver para ele? Como se fosse dono de alguma coisa. Não, ninguém deu nada para ele. Pelo contrário, é ele quem nos dá. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos fazer essa caminhada cristã até o fim, confiando no nosso Deus glorioso. Amém? Nós vamos encerrar com uma oração, pedindo a Deus que nos continue abençoando cada vez mais. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos que tu tens nos derramado e te pedimos, ó Deus, que nos mantenha constantemente procurar na tua palavra, ó Deus, o conforto, a sabedoria, procurar na tua palavra a exortação, para que nós venhamos a nos fortificar diante de ti. Porque muitas coisas que têm acontecido conosco que nós não sabemos, mas sabemos, ó Deus, que somos pequenos demais para poder prescrutar a tua mente. Perdoa-nos e nos fortaleça em Jesus, nosso pedido. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai.
Até domingo, se o Senhor Deus assim permitir.